Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Pelanza e o nome da minha colega aqui do lado é Macro. Estamos começando mais um Jornal do Bonde. No primeiro bloco do jornal de hoje, falaremos sobre um homem que estava correndo nu na Avenida Marcelino Pires de Dourados e foi surpreendido pela polícia e ela o levou preso. E no segundo bloco, falaremos sobre o olhar sociológico e suas metodologias. No primeiro bloco do jornal de hoje, falaremos sobre um homem que estava correndo nu na Avenida Marcelino Pires de Dourados. Boa tarde, Pelanza. Boa tarde, Macro. Estamos aqui com um desconhecido que correu pelado na Avenida Marcelino Pires de Dourados. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Zé Pequeno, menor. Por que o senhor correu nu na Avenida Marcelino Pires de Dourados? Eu tava correndo pelado, tá ligado, meu irmão? Ah, mano, sei lá, velho. Tipo, eu queria... Porque você nasceu como? Você nasceu pelado, né, menor, tá ligado? Aí, velho, o bagulho foi o seguinte, eu tava lá em casa, deitadão no sofá, sussu, beleza? Aí chegou, eu comecei a pensar bem assim, pô, mano, eu sou a favor da nudez, tá ligado? Porque a gente tem que voltar como era desde que nasceu, tá ligado? Você, bebezinho, não tava com roupinha, mano, você nasceu peladão. Aí, menor, o que eu fiz? Eu falei, porra, meu olhar nesse mundo é o seguinte, todo mundo acha que é proibido correr pelado, tá ligado? Mas ninguém pergunta o que eu quero fazer, tá ligado, menor? Aí eu peguei e fiz o seguinte... Tirei a roupa e fui correndo a Marcelino Pires peladão. E foi a melhor coisa que eu senti até hoje, peladão. Estamos de volta com você, Macro e Pelanza. Agora vamos ver a previsão do tempo. Com Calango Baiano. Gente, só um calango baiano nessa porra, ó. Falar o tempo de alguns lugares do Brasil, né, não de todos, por causa de eu estar aqui 1 hora gravando. Bom, o Nordeste, como vocês podem ver, choveu milagrosamente, não sei como. Vicentina, choveu e alagou, e também, coitado das vacas também, né, tadinha. Bom, Dourados, acabou a chuva, acabou a gasolina também, mas porra nenhuma. Na minha terra, Bahia, lógico, fica tudo certo lá, a plantação, né, sol desgraçado, né, como lá é Bahia. E o resto, foda-se. Bom, esse foi o clima-tempo do Jornal do Bonde. E agora vamos para os comerciais. Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dolinho, Doli Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, o sabor brasileiro. Doli Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, o sabor brasileiro. Doli Guaraná, sou o Dolinho, seu amiguinho. Doli. Agora vamos falar com um especialista no assunto, o professor da USP, Pablo, falando sobre o tema o olhar sociológico e suas metodologias. Eita, errei, mano. Falei metodologia. Eu quero abordar brevemente, né, como que se dá esse olhar sociológico, né, e suas metodologias. Bom, no campo das ciências sociais, né, na área de sociologia, pensar a perspectiva do olhar sociológico é tentar compreender, né, a partir dessa sua lógica enquanto ciência, compreender os fenômenos e as transformações que fazem parte do contexto em que vivemos. Então, o sociólogo tem como prerrogativa essa sensibilidade ao ambiente que norteia, né, a sua prática de vida. Né, estar atento, ter sensibilidade para aquilo que acontece no cotidiano, né, não só como fenômeno atual, mas também como algumas situações que foram evidenciadas no passado e que de algum modo se apresentam ainda hoje. Então, o olhar sociológico permeia esse olhar considerando essa minuciosidade com aquilo que a sociedade vivencia, né? E como nós conciliamos a técnica neste cenário, né? Pensar a técnica enquanto metodologias, né? Na verdade as suas metodologias, é entender um pouco o perfil do sociólogo enquanto pesquisador. E nas ciências sociais, ou na sociologia, né, nós trabalhamos com algumas técnicas de pesquisa, que é a pesquisa qualitativa e a quantitativa. E nela o sociólogo vai tentar abordar, né, de acordo com a temática que faz parte do seu trabalho, ele vai inserir qual a técnica mais adequada. Na pesquisa qualitativa, geralmente se trabalha com dados, né, com busca de informações a partir de dados numéricos, e esses dados são contrastados, né? E o profissional da área vai lidar com essa situação, né, a partir de análise de questionários, né, de estatísticas,
considerando o censo, né? Por exemplo, temos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que pode abordar uma situação a partir do seu contexto geral, ou pesquisa por amostragem, né? Apenas uma parcela da sociedade que pode ser abarcada nessa coleta de informações, né? Então ela pode ser ampla ou ainda ter um recorte para um contexto menor, né? Então, na pesquisa quantitativa, trabalhamos com dados numéricos e, a partir deles, fazemos algumas leituras considerando a situação que for, né, evidenciada a partir do tema geral da pesquisa. Já na pesquisa, numa outra modalidade ou técnica, é a pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, o entrevistador ele tem uma relação interpessoal, uma relação de proximidade maior, digamos assim, com o objeto a ser entrevistado, a ser pesquisado, o sujeito da pesquisa, né? Que, por exemplo, se nós partimos para o campo da antropologia, né, ao trabalhar com a etnografia, nada mais é do que uma espécie de técnica que se faz a partir do convívio com o grupo ao qual se pretende extrair informações. Por exemplo, quando se pensava em trabalhar a questão indígena, o antropólogo, né, utilizava a técnica da etnografia, convivendo em aldeias, né? Ia até as aldeias e lá ele extraía as informações, contextualizava os dados a partir do convívio com o grupo étnico, né? Isso ainda é feito em várias instâncias da antropologia e da própria sociologia, em que o pesquisador convive com o objeto a ser pesquisado, né? Uma das partes que compõe esse formato da pesquisa. Vale ressaltar ainda que na pesquisa quantitativa, né, nós podemos trabalhar com técnicas de questionário, e esses questionários podem ser estruturados com perguntas, né, questões abertas ou fechadas. As questões abertas geralmente traz mais autonomia para o entrevistado, né, passar as suas informações, né, nesse caso, transmitir as informações. No entanto, é mais difícil para o pesquisador reorganizar esses dados, né, essas informações. Ou também pode ser orientado por questionário de perguntas fechadas, em que nós delimitamos, né, aquilo que será a prioridade das questões, né, a serem elencadas segundo a entrevista. Então já é mais fácil, direcionando, né, as questões, tornando elas cruciais para a abordagem final posterior, né, à pesquisa, né? Então a coleta de informações, a utilização de técnicas, na verdade, são só ferramentas que nortearão os próximos passos do trabalho, né? E depois o pesquisador irá contextualizar as informações, tirar a sua avaliação, né? Contrastar as informações e embasar elas, né, a partir de teóricos que já abordaram o tema. Então isso tudo faz parte desse contexto da pesquisa. O que eu estou enfocando aqui é somente algumas técnicas de como o pesquisador pode utilizar para a realização do seu trabalho. E vale ressaltar também que na pesquisa qualitativas, né, podemos trabalhar com entrevistas, e essas entrevistas podem ser, na verdade, na maioria das vezes elas são gravadas, claro que com a permissão do entrevistado, e elas posteriormente serão transcritas para ser materializada, né, para fazer parte desse trabalho como informação essencial. Então, eu acho que pensar um pouco essa dimensão da visão do sociólogo, o olhar sociológico e as metodologias é pensar um pouco o perfil do pesquisador. E como as pesquisas são essenciais também para o contexto em que vivemos. Na verdade, não se pesquisa só por pesquisar, sempre há uma relevância do objeto a ser pesquisado. Pensando na dimensão do nosso Estado e da sociedade, as pesquisas têm norteado muitos programas do Estado, do governo. Por exemplo, considerando a minha particularidade, né? Tenho formação em Sociologia e me direcionei para a área de Ciência Política. Meu objeto de estudo foi, no período de 2013 e 2010, né, enquanto analisar as políticas públicas do governo Lula, né, nesse recorte temporal aí. E para que meu trabalho pudesse acontecer, eu tive que analisar teóricos que já falaram sobre esse tema, né, considerando toda a bagagem teórica. Então foi preciso fazer uma espécie de levantamento bibliográfico, contextualizar e contrastar informações, analisar os perfis de programas, né, e o impacto deles na realidade social a partir da aplicação dessa política. Então há uma série
de caminhos, né, que se toma para chegar a essa execução final do trabalho, né, do pesquisador. É claro que o foco aqui está pensando somente as metodologias, né, a questão da pesquisa quantitativa, qualitativa, qual técnica utilizar. É claro que o pesquisador tem que ter em mente que ferramentas estão disponíveis e quais as mais adequadas para para a execução do seu trabalho, né? Encerramos essa edição. E desejamos a todos uma boa tarde.